A indústria de jogos vem crescendo mais e mais a cada dia que passa. O mercado de jogos vende mais do que a indústria da música e dos cinemas combinados, e as produções de AAA possuem um orçamento cada vez mais alto. Mas o que mais me impressiona no mundo dos jogos é o quanto os indies ganharam importância. Eles se tornaram sinônimos de qualidade e inovação. Até alguns anos atrás, os jogos independentes não tinham o mesmo peso ou o mesmo destaque que possuem hoje. Isso se deve a alguns fatores. O primeiro, e mais óbvio, é o crescimento da indústria de jogos. Em 2018, a indústria vendeu cerca de 138 bilhões de dólares. A previsão para 2020 é de 159 bilhões, e em 2023, as vendas de jogos devem chegar a cerca de 200 bilhões de dólares. O segundo é a acessibilidade que muitos jogos trazem hoje em dia. Nem todos possuem consoles atuais ou computadores top de linha, mas a maioria possui celulares, e isso ajudou a abrir as portas para muita gente que não consumia jogos. E antes de continuar, sim, até a vovó que joga no celular é gamer. O importante não é a plataforma, e sim a experiência que você vive. Enfim, o último, mas não menos importante, é a acessibilidade às engines. Para quem não sabe, engine é a ferramenta que reúne um conjunto de ferramentas que auxilia o trabalho do desenvolvedor, sendo as mais conhecidas Unreal Engine 4, o Unity, o Game Maker Studio 2 e o Construct 3. Hoje, qualquer aspirante a desenvolvedor pode começar um projeto. O que não falta são tutoriais na internet para guiar um marinheiro de primeira viagem. Pretendo em outro vídeo falar melhor sobre o assunto. Esses 3 fatores, ao meu ver, ajudaram muito os desenvolvedores a ter espaço no mercado, competindo até mesmo com os gigantes da indústria. Eu não sei vocês, mas eu tive um ataque de alegria quando vi Celeste concorrendo ao jogo do ano em 2018. Foi aí que muitos perceberam que os indies não estavam para brincadeira, que no final das contas, a inovação é uma das coisas que mais se destaca nos jogos de hoje. Vamos entrar em alguns exemplos mais práticos. Ageless é um jogo de aventura e plataforma, onde você joga com Kiara, uma garota que está perdida quanto aos seus objetivos. Nas ruínas de um local antigo, ela conquista um poder chamado de dádiva. Sua dádiva lhe permite, através de flashes de energia, avançar ou retroceder um ser vivo no tempo. O jogo possui uma proposta simples, mas o que brilha é a aplicabilidade que sua dádiva possui diante dos desafios que Kiara encontra em sua jornada. Não vou entrar em mais detalhes para que todos possam experienciar esse jogo. Em Ape Out, você controla um gorila em fuga, no melhor estilo Smashing Up, ao som de um jazz que acompanha perfeitamente o ritmo do jogo. Controlar os movimentos do gorila é extremamente satisfatório, seja quando você corre ou quando você esmaga um guarda contra a parede. O jogo é bastante desafiador e é capaz de manter uma pessoa entretida por muitas horas. Donut County é um jogo que me pegou de surpresa em 2018. Eu estava triste na época e o estilo cômico e descontraído dele me alegrou bastante. No jogo, você controla um buraco e seu objetivo é engolir tudo à sua volta. Quanto mais objetos e pessoas você engole, maior você fica. Enquanto você resolve os simples, porém divertidos quebra-cabeças, você acompanha a história do Guaxinim BK, que é o responsável pelo buraco que está engolindo a cidade, e a humana Mira, que é sua melhor amiga. Os personagens são carismáticos e a interação entre eles me arrancou boas risadas. Em Bab's You, você é Baba, que eu não sei bem o que ele é. Seu objetivo é resolver quebra-cabeças. Basta você pegar a bandeira e passar para a próxima sala. O genial desse jogo não está apenas na proposta, mas também na execução. Bab's You faz com que você tenha que usar a lógica de programação para resolver os problemas. Por exemplo, se no jogo aparece Wall is Stop e você remove o stop, o Baba pode atravessar a parede. Ou substituir Baba is You por Baba is Brock. Você se torna uma pedra. Pretendo falar mais sobre Bab's You em um outro vídeo e sobre o tipo de gameplay que ele propõe. Até lá, por favor, joguem. Gorogoa é um jogo de quebra-cabeça que brinca com perspectiva, profundidade e posicionamento de objetos. À medida que o jogador resolve os quebra-cabeças, o jogo conta uma história cheia de mistérios. Ele é o tipo de jogo que, se eu falasse mais sobre, eu estaria dando spoiler. O melhor jeito de conhecer ele é jogando. Eu conheci Evoland uns 4 anos atrás.
Na época eu não entendia o valor da sua brilhante proposta, mas hoje é um dos jogos que eu mais admiro. Evoland é um jogo de aventura ao melhor estilo Zelda. Você começa de maneira simples, com poucos pixels e cores, podendo andar apenas em uma direção. Ele brilha no primeiro instante que você pega um baú, e assim ele te proporciona andar em mais direções. Essa é a base do jogo. Todo baú novo que você coleta faz com que o jogo mude de alguma forma, seja visualmente ou mecanicamente. Ele tira o jogador constantemente da sua zona de conforto. O objetivo desse vídeo é mostrar jogos que com muito pouco fizeram mais do que a maioria dos jogos grandes de hoje. Não é preciso ser um AAA para ser bom e fazer algo único. É claro que eu não odeio AAA. Eles têm o seu valor e eu reconheço isso. Mas a competição é injusta para os indies no mercado de jogos. O carinho, genialidade e simplicidade que os desenvolvedores independentes trazem faz com que eles me inspirem todos os dias e que tenham um espaço muito especial no meu coração. É claro que eu poderia falar de diversos outros jogos, inclusive os jogos que possuem maior foco narrativo, mas isso renderia um vídeo de horas, e ainda assim não seria o suficiente para falar de todos os jogos indies geniais que existem por aí. Também poderia falar dos jogos brasileiros, que estão se tornando cada vez melhores, mas eu quero dedicar um vídeo todo só para eles. Muitos desses jogos inclusive saíram de Game Jams, que pretendo falar mais sobre no futuro, ou foram colocados como protótipos em sites como itch.io e GameJolt antes de realmente serem lançados. Para vocês entenderem, esses sites são ferramentas que desenvolvedores indies usam para publicar jogos produzidos em Game Jams ou para promover protótipos e demos de jogos que eles estão produzindo, sendo que o GameJolt é uma ferramenta mais similar à Steam, com achievements, review de usuários e coisas assim. Enquanto o itch é um ambiente onde o jogador pode ficar muito mais próximo ao desenvolvedor. Meu conselho é que vocês experimentem os jogos indies. Olhem o que eles têm para oferecer, e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Os jogos que eu citei aqui são apenas a ponta do iceberg. Vou deixar uma lista com alguns jogos e o link do GameJolt e do itch.io. Podem me chamar de Killy, e eu tô aqui para conversar.